Ei, gente, boa noite. Cíntia, Érica, Lucas, Dani, tudo bem? Tô esperando a Bia entrar aqui pra gente começar. Hoje vai ser a live das nasaladas, porque estamos ambas com crise de rinite e sinusite. Não sei o que tá acontecendo, o que tem no ar. Sei que eu tô muito gripada e tomei vários remédios pra estar aqui com vocês essa noite. Ó, a Bia entrou. Vou esperar o convite dela. Ai, Boa noite, amiga. oi. Cabelo novo! Menina, mudei radicalmente. Adorei! Nem sei disse, né? Quando eu te convidei para fazer a live, te pedi para me enviar uma foto. Aí você falou assim: não, tem que ser na semana do evento, porque com certeza até lá meu cabelo já vai ter mudado. Mas eu ainda não fazia ideia do que eu ia fazer. Aí hoje eu decidi fazer e fiz. Ótimo, adorei. Tava aqui comentando com o pessoal que hoje é a live das nasaladas, Menina, eu porque. melhorei bastante. Eu não sei o que aconteceu, que eu tava mega mal, mas eu melhorei, tô melhor. Ai, amém, que bom. Tomara que eu acorde assim amanhã também, porque hoje foi difícil, viu? Nossa, eu tomei muitos remédios para estar aqui. Eu tô tomando anti-inflamatória e aí melhorei bastante. Ai, que bom. Bom saber. Então, gente, essa é a Bia. Vamos lá, Bia, quem é você? Oi, oi, gente, minha mãe tá aqui já. Oi, mãe! Que linda. Pra quem assiste minhas lives sabe que minha mãe tá em todas. Ai, que maravilhoso. E ela participa, né? Uma vez eu estava lá na sua live de É, eu realidade super virtual e comento. ela. Então vamos lá, gente. Eu sou Beatriz Machado, eu sou professora de inglês há 8 anos e atualmente trabalho em duas escolas de idioma aqui no Rio. Beleza. E é também uma amante de gatos. Carteira E troca o assumidíssima. cabelo, é uma camaleoa. Bom, então, entre tantos tópicos que você costuma falar, né? Você também faz live semanalmente. Quem não conhece ainda, vai lá no arroba dela, que é Bialingue. É incrível. É É, muito criativo. Tudo que você fala é muito criativo. Você tem muitos recursos, eu fico impressionada. E eu tô sabe que feliz essa de você história estar de aqui live hoje eu me para inspirei em você, compartilhar. né? Oi, desculpa. Sabe que esse lance de live eu me inspirei em você. Sério? Ah, que lindo. Bom saber. Bom, e aí, dentre tantos tópicos que você domina, né, eu vejo que você fala sobre muita coisa interessante, muita coisa inovadora. Você escolheu hoje falar sobre storytelling, a contação Isso, de histórias para todas em as idades. geral. Eu queria Geral saber mesmo. por que você escolheu esse tópico. Assim, eu sempre gostei da parte criativa do uso da língua, e não só a gente ficar transformando frases da afirmativa e da negativa, mas a habilidade de criar com aquela língua que você está aprendendo, e não só a língua que você está aprendendo, mas a língua materna também, né? A imaginação em contato com a sua expressão artística ou não, né? Mas a sua expressão. E eu sou pisciana, então eu vivo no mundo da fantasia, da imaginação, e além de tudo, eu canto também. Então, assim, eu busco sempre. Eu tenho um contato muito íntimo com as palavras e com as histórias que são contadas, desde a hora que a gente chega em casa querendo contar como foi nosso dia, até uma interpretação de uma música que não fui eu que escrevi, e o cuidado que a gente tem que ter com a escolha das palavras, né? Então, eu comecei a entrar conhecer um pouco mais sobre o storytelling quando eu comecei a dar aula para criança. Eu acho que Uhum. é o que a maioria das pessoas, né, vai se identificar aqui.
Mas aí eu comecei a ver que eu já usava o storytelling não no mesmo sentido do que eu usava com crianças, não da mesma forma, mas que eu já usava o storytelling o tempo inteiro e não percebia que eu tava fazendo aquilo Que e um não nome, sabia né? exato e quais benefícios. Então eu comecei a estudar, entendeu? Depois que eu percebi que eu estava fazendo, eu comecei a estudar para ver se eu estava fazendo certo e para buscar uma forma de continuar com esse trabalho. Entendi. Bom, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o termo storytelling, porque o primeiro contato que eu tive com storytelling, na verdade, foi no mundo do business, né? Do marketing. Se usa Hum, muito hoje esse termo. Eu não sei se está relacionado ao que a gente usa em sala de aula também, porque eu não dou aula para crianças há muitos e muitos anos. E eu estou muito ansiosa para saber como eu posso usar isso com os meus adultos também, porque eu sei que jogos, por exemplo, os adultos adoram, todo mundo adora sair um pouco da realidade, do dia a dia, que é tão duro, né? Então, eu imagino que sejam técnicas também eficazes para adultos. Mas, primeiro, o que é o storytelling? então vamos lá, vou pegar aqui minha colinha que eu não trabalho sem um roteiro, senão eu me perco, É né? ótimo. Ótimo. Então, o storytelling, ele é literalmente a contação de histórias em qualquer ambiente e qualquer que seja a história. Não precisa ser uma narrativa fantasiosa, uma ficção. Pode ser você contando uma piada, pode ser você contando como foi seu dia, um relato de uma coisa que você viu, né? Uma coisa que aconteceu com você ou com outros, uma piada, uma fofoca. Uma fofoca é um storytelling, bem contado, bem convincente. Uma narrativa mais complexa, de fato, uma história fictícia. Ou seja, tudo é storytelling. O tempo inteiro a gente está fazendo storytelling. Uma palestra, né? Quando a gente se apresenta e fala de nós mesmos, a gente está contando a nossa história. Um currículo é um storytelling, mal ou bem, né? Então, tudo Verdade. tem história dentro tudo tem história dentro. E a gente precisa diferenciar também da leitura de histórias, que é o story reading, né? A leitura em voz alta de livros para crianças, que é o que a maioria das pessoas associa ao storytelling no mundo da educação. Que não Eu deixa de tenho ser. lembrança disso. Assim, Aham. você precisa ler para as crianças, então fazia um círculo. E aí eu usava vozes diferentes, fantoches, figuras e tal, mas imagino então que não vai ser bem isso. Mas é o storytelling também, mas o mais literal, talvez, né? Em que você vai, de fato, contar uma história que está ali escrita e interpretar essa história. Mas é por isso que eu escolhi falar sobre o storytelling para todas as idades, porque as pessoas associam só com o ensino infantil, né? E a gente está o tempo inteiro contando história dentro e fora de sala de aula, em outras áreas, como você mencionou, né? No marketing, no business. Eu assisti uma palestra esses dias e assim, foi incrível. E eu associo o sucesso daquela palestra com o fato do palestrante ser um storyteller nato. Então, ele se conectava tão bem com as pessoas. E qual é o aluno que não quer ter isso, né? E qual é o professor que não quer ter esse tipo de conexão com os alunos também? Sim. Então é uma habilidade que, se bem desenvolvida em sala de aula, pode ser aplicada em outros ambientes também, né? Essa questão do marketing, que eu sei, é só que é uma forma de se montar as apresentações e de se apresentar o seu produto de uma forma que você se conecte com quem está escutando, e aí tem diversas estratégias para você fazer essa conexão de uma forma eficiente, né? Tem a famosa aí, trajetória do herói, que eles dizem. Enfim, mas nada mais é do que uma contação de história mesmo. Só que nesse caso, no caso de uma palestra, ela é mais, como se diz, mais discreta. Na É verdade, uma não. coisa. Nessa palestra que eu assisti, o rapaz começou falando da história dele mesmo. Toda a palestra era sobre a Ah, trajetória dele. Foi agora no Crescendo com o Google. Quem estava aqui no Rio e foi sabe do que eu estou falando. E é um rapaz falando como o YouTube mudou a vida dele como professor. E falando da trajetória dele e tudo. E assim, estava todo mundo tão imerso naquela história e rindo das piadas, que era quase um stand-up comedy, entendeu? E é muito focado, que é totalmente storytelling, né?
Então, assim, os produtos do storytelling são diversos. Tu pode ter, de fato, um livro, pode ser um jogo, pode ser um filme, uma série, um clipe musical ou uma letra de música. Brinquedos carregam storytelling, né? Os brinquedos já vêm ou de uma fonte, como um livro ou um filme, ele já vem o brinquedo baseado naquela história, ou ele já vem com a intenção de você criar histórias, né? A gente compra uma boneca para brincar da história da mãe com a filha, e criar a história a partir daquele brinquedo. Aplicativos. Escutei um podcast do Mamilos um dia sobre crianças e tal, e falando que a forma mais interessante de se estimular a imaginação de uma criança é dar, assim, bloquinhos de madeira para ela, porque aquele bloquinho de madeira pode ser um celular num momento, no seguinte ele é um dragão, no outro ele é um filho. Então, a criança consegue contar diversas histórias a partir de uma coisa que aparentemente não é nada, né? Isso é muito legal. Isso me lembra a Claire, que fala no curso dela de storytelling da brincadeira da caixa de papelão, que não é uma caixa, pode ser o que você quiser. Para criança, pode virar um foguete, um carro, né? Tudo, uma cadeira. E a gente vai perdendo essa habilidade quando a gente vai crescendo. A gente vai sei lá, vendo as coisas de forma muito literal, talvez, e esquecendo desse lado lúdico. Tudo que é lúdico é muito mais associado com a infância do que com outras fases da vida. E é uma pena, né? A gente perde a espontaneidade, né? Sim. Sei lá, na live de neurociência da semana passada, o André até mencionou que essa espontaneidade, essa falta de filtro, né, assim, que a criança tem, quando ela corre mais riscos, ela aprende com mais facilidade. Então, o adulto, quando ele deixa de correr riscos, porque tudo tem que ser perfeito, tudo tem que estar numa caixinha, e tudo é literal, né? Como assim isso não é uma caixa, isso é um carro? Então, a gente deixa de correr riscos e se lançar. E isso é essencial para o aprendizado de um idioma. Sim. Então, voltando a falar dos produtos, eu fui fazendo essa reflexão e eu fui percebendo que, cara, tudo tem história dentro daquilo. A arquitetura é história. É a história de um lugar, de uma era, né, daquela construção. As artes plásticas, um artigo, reportagens são histórias, né? Sites, as redes sociais de um serviço tem que contar a história daquela marca. Até as comidas são histórias. Quando você pensa em maçã, você já pensa na história, né, em várias histórias icônicas que tem alimentos. Pois é, então até o grão de café daquela fazenda que é familiar e é a família que planta, que colhe, que torra, tudo isso é uma história que se resume naquele grão de café que depois eles vão vender, entendeu? Então, você saber entender os princípios do storytelling e como contar a história na forma que você quiser, no produto que você quiser, ele vai ajudar uma infinidade de profissionais. E a gente precisa preparar os alunos que já trabalham com isso ou os que ainda vão trabalhar com qualquer coisa que precise dessa habilidade de contação de histórias, entendeu? Muito interessante. E como que você sugere que a gente faça isso em sala? Ai, meu Deus, vamos lá. Estou super curiosa, principalmente com relação aos adultos. Mas vai aí na ordem que você achar melhor, mais didática, para a gente entender todos os passos. Eu fiz uma listona aqui, mas eu acabei não separando. Eu fui botando o que vinha na minha cabeça e lembrando das coisas que eu já abordei nas minhas lives e já fiz também em sala. Então, vocês podem ir acrescentando e me parando para perguntar a qualquer momento. Eu não fiz uma ordem específica assim, do mais fácil para o mais difícil. Então, eu vou indo. Assim. Eu acho que um dos mais simples que a gente costuma usar, principalmente com criança, mas não só com criança, é massinha. Né? Você cria uma coisa com massinha e depois conta a história. Então, você pode reproduzir uma história que já existe ou você pode inventar uma história nova. Tá? O storytelling não está necessariamente relacionado à criação de histórias. Pode pegar uma história que já existe, um filme, uma série, né, com adultos, você pega
coisas que eles gostam, que eles já tenham visto, ou você pode fazer a brincadeira do adivinhe qual é a série, e aí eles vão montar de massinha lá os elementos da série e a gente tem que adivinhar, entendeu? Ele pode encenar uma parte icônica daquela série e a gente tem que adivinhar. Então, uma forma bem simples de usar um material que na sala de aula de adulto quase não existe, que é massinha. Gente, eu amo. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro a textura, ficar Ai, amassando. É terapêutico, eu sou mega ansiosa. Massinha é ótimo. aquele slime que tava voltando à moda, né? Aquela geleinha, gente, que negócio. Adoro. O slime, eu não sei se dá pra moldar e fazer alguma coisa com Não, ele. não dá, não. Só com geleca Não mesmo. dá, não. É só um parêntese, assim, do tanto que eu adoro enfiar a mão naquele negócio. É muito terapêutico, né? Da mesma forma, o Lego. Então, o Lego é uma outra ferramenta super simples que talvez os seus alunos adultos já tenham em casa e tá lá guardado. Ó, o meu marido é viciado em Lego. Ele tem uma caixa aqui que ele morre de ciúme quando eu pego para levar para sala de aula. E aí eu fico, mas esse negócio tá aqui parado, você não usa para nada. Ai, mas é minha nostalgia de infância. É meu tesouro. Que ele colecionava Lego quando era pequeno. Então, dá para fazer muita coisa com o Lego. E tem uma linha da Lego que eu fui descobrir que é para storytelling. Como assim? Mas você não precisa adquirir, porque Lego hoje em dia é caríssimo, gente. Eu não sei quem tem filho, mas Lego é muito caro hoje em dia. Então, essa linha, eu nem sei se ela vende aqui, mas qual é a proposta? Tem um fundo, ele tem uns, como é que chama? Não uns posters, mas um fundo, Cenário. um cenário impresso e você interage, você cria lá com o Lego e interage com aquele cenário. Então, gente, você pode imprimir e fazer. Tanto com a massinha, quanto com o Lego, quanto com um dedinho, qualquer coisa. A ideia é só um cenário e aí ele tem umas peças mais, assim, né, mais especiais para storytelling. Tem castelo, tem cavalo, entendeu? Então, essa é a diferença dessa linha da Lego para storytelling, mas não é nada que a gente não consiga fazer. Eu gosto das alternativas low cost. Por favor. Né? E uma das alternativas mais baixo custo que todo professor já tem é flashcards. Todo mundo tem, está encalhado às vezes na estante, porque hoje em dia com o celular, com quadro interativo, com tudo, a gente quase não usa mais o flashcard. Mas você pode usar ele como forma de estimular. Você pode dar 3 flashcards aleatórios para um grupo de alunos e pedir para eles inventarem uma história, ou você ir tirando e mostrando e eles terem que incluir aquilo que está no flashcard na história que eles já estavam contando. Pode ser uma construção colaborativa ou mais individual, né? Isso mistura algumas técnicas de improvisação de teatro também. Né? Porque eles vão ter o elemento surpresa ali de qual vai ser a imagem que vai aparecer e eu vou ter que incluir aquilo de alguma forma. Então, você trabalha vocabulário, você trabalha até o que a gente chama de... Esqueci a palavra. O vocabulário que não estava previsto, que eles não sabem como falar, e aí eles vão te perguntar na hora. Aquilo vai surgir na hora, né? Quem souber aí lembrar um termo. Necessidade, né? Vai ser de acordo com a necessidade. Eu fiquei lembrando de uns cards que tenho de verbos mesmo, nem são imagens. Às vezes eu estou praticando algum tempo verbal, e aí eu pego esse baralho, e aí tem que ir tirando na ordem aleatória e contando a história. E fica uma coisa sem pé na cabeça, mas eles se divertem horrores, assim. Sim, perfeito. É isso. Deixa eu ler aqui o comentário da Patrícia. Eu trabalho com esse Lego que vem com cenários, vem dos Estados Unidos, Lake Shore Store. Então, aí, não sei se vende aqui, você sabe, Patrícia? Se vende aqui no Brasil? Aquela coisa bem blogueira. Não vende aqui no Brasil, meninas. Traga dos Estados Unidos. Ao invés de pedir um iPhone na próxima viagem para seus amigos, peça um Lego. Claro. Então, os flashcards podem ser também transformados em slides. Você pode botar uma sequência de slides com imagens ou aleatórias, ou seguindo talvez uma sequência, né, pré-montada ali, lógica, e eles vão
criando a história conforme vai passando. E aí você pode botar o timer e ele vai passando automaticamente, tipo aquele Petchakucha, né? Vai passando automaticamente e eles têm que ir inventando. Ou você vai passando quando você vê que eles estão desenvolvendo. Vai de acordo com o nível, né, de proficiência também da sua turma ou até a idade deles, para não ficar muito desgastante, dependendo da idade, né? Tirei o negócio. Tô Aí, lacrimejando, gente. Tô loucamente gripada, tá foda. mas tava no máximo? Ah, tava Tava não, no... tava no mínimo. E eu tirei porque eu tava aguentando meu olho, não. Mas enfim, Mas a irrelevante. sua luz Vamos lá. tá boa, tá ótima a sua luz. Tá, então tá bom. Então, continuando. Outra forma bem simples de se trabalhar com storytelling é poesia. Sem Adoro. precisar, né? Porque, nossa, eu tenho que criar uma história longa, uma coisa, né, com início, meio e fim. E aí você pode trabalhar a poesia de forma mais curta, né? Ou uma frase, duas frases, três. Pegar, sabe aquela coisa de apagar? Eu esqueci o nome disso também, gente. Eu sou esquecida. De você pegar um jornal e aí você vai riscando e vai só deixando algumas palavrinhas assim, e aí você monta uma O que poesia é? dele. Oi? Ah, sei o que que é. A partir de um texto já pronto, você seleciona algumas palavras e monta ali. Gente, também não sei, tem nome pra Risca isso? todo o resto, né? Você pinta de preto todo o resto e fica só aquelas palavras assim. E ali você Sim. monta, entendeu? Então eles não precisariam criar nem inventar as palavras, eles pegam uma coisa que já está pronta e só selecionam dali para criar alguma coisa nova, né? Ah, Reciclar. gostei muito dessa lembrança. Uhum. Ótimo. Outra forma. Esses flashcards, eu não sei se esse que você mencionou que você tem é da Play to Learn. É, Que você tem exatamente. então, Bird Game. eles têm várias coisas interessantes para storytelling. Tanto os flashcards normais, que você pode usar da forma que eu sugeri, quanto jogos de storytelling. Então, eles têm eu não tô com ele aqui. Eles têm um kit chamado Can You Tell a Story? E ele tem um jogo de tabuleiro e os cards. E aí você pode Ótimo. jogar só com os cards dessa forma, ou você pode usar o jogo de tabuleiro também. E aí os cards são divididos em personagens, cenários, situações, e objetos. E aí o tabuleiro tem, de acordo com as cores das cartas, você cai você cai num lugar e tem uma pergunta com a cor que você tem que responder. Então, se é vermelho, vermelho é personagem. Aí tá perguntando, você deparou com essa pessoa na rua. Qual seria a conversa entre vocês? Por exemplo. E aí você pega uma carta vermelha e aí vê quem é. É um fazendeiro. Aí pronto, você tem que inventar aquela conversa, entendeu? Muito legal. Eu adoro Muito todos os jogos do Play to Learn. Nossa, tudo que eu tenho é incrível. Eu nunca vi esse aí, não. Vou procurar saber sem também. defeitos. Mas Mas tudo é dá muito para você fazer o adaptável, né? próprio. Oi? Tudo é muito adaptável com o que a gente já tem, assim, às vezes dá para criar muito, igual esse joguinho de verbos mesmo. Então, é uma coisa Uhum. simples, eu posso pegar um pedaço de papel e fazer verbos, fazer, não sei, criar um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo e dá. E assim, né? Assim, se vira É. com isso. Ou então E você ele tem isso daqui, você tem um prato, você tem um trompete. E aí, o que que você vai fazer? Então, talvez entregar objetos também, né? Realia para os alunos também seja uma maneira bem simples e econômica de fazer isso. Essa é uma das próximas sugestões, é a Mystery Box, é a caixa Ah, misteriosa. E aí você enfia um monte de coisa ali e vai funcionar da mesma forma que os flashcards. Você vai pegando, ou eles vão meter na mão e pegando na sorte, só com o tato ali tentando ver o que que é. E aí puxou, todo mundo tem que incluir aquilo. Ou você que puxou tem que incluir, ou todo mundo tem que incluir aquilo de alguma forma. Pode ser o ponto de partida. Então, o tópico da história vai ser esse. Pá, aí pega um negócio e aí é uma latinha de Coca-Cola. Pronto, começou o assunto, entendeu?
E aí Sim. pode ser qualquer coisa, ou você pode selecionar especificamente as coisas que você quer que eles incluam. Pode ser revisão, ou pode ser o vocabulário que você está trabalhando naquele momento. E eles mesmos Ótimo. podem trazer objetos de casa, o que faz tudo ainda mais divertido, né? Porque eles podem trazer objetos de casa que para eles significam algo muito grande, ou pegar alguma coisa que tenha a ver com um tópico pré-definido. Se você já definiu o tópico, a próxima aula a gente vai falar sobre não sei o quê. Traga algum objeto que tenha a ver com isso. E eles trazem, e aí depois pode até brincar de adivinhar de quem é aquele objeto. Então tem várias formas de você go crazy. Ah, entendeu? É, uma vez que você começa, é difícil parar, né? E eles vão Começa ficando uma coisa melhores puxa a cada outra. vez. Toda vez que você fizer qualquer tipo de atividade assim, eles vão ficando melhores. Pode ser que da primeira vez eles fiquem, ai, não sei o que falar, ai, não sei, passo. Mas talvez seja medo ou falta de prática, principalmente o adulto, né? É falta de prática, de inventar as É. coisas assim na hora. Mas na hora de mentir, a gente inventa rapidinho. É a storytelling mais refinada dos adultos, né? Mais puro. Deixa eu só ver aqui um comentário da Bruna. Ela perguntou onde que a gente encontra esses flashcards da Play to Learn. Eles têm um perfil aqui no Instagram. Eu não sei Tem. se tem online. Eu sempre encontro em conferências. Toda vez que eu vou para algum congresso, eu compro umas 5 caixinhas do Play to Learn. Eles levam todo Nos stands. Quando não tem stand da Play to Learn, eu compro na SBS. No stand da Ah, SBS. É. sim, na digital imagino que tenha também. Essas lojas especializadas em ensino de língua geralmente tem. Sim. Mas os flashcards você pode desenhar ou pedir para os alunos desenharem também, ou imprimir imagens da internet. São bem fáceis do faça você mesmo. Os slides Sim. também, né? Em vez do flashcard, você pode trabalhar com os slides. O que a gente pode fazer também é criar. Não sei se vocês viram, uma vez eu tenho uma dica numa roleta, chama Hum. Will Decide, que é um trocadilho incrível, porque é will de roda, só que é can't decide, will decide for you. Eu já vi isso, eu É adoro. ridículo, eu adoro trocadilhos ridículos. E aí você pode usar essa roleta para colocar frases, verbos e coisas, e ele gira de forma aleatória também, que aí fica mais dinâmico. Tem maneiras mil, né, da gente criar de forma gratuita mesmo. Então, eu tenho umas, você falou em roletas, eu tô com umas aqui que são tipo spinners, sabe? Aham. Tipo aqueles spinners que saíram da moda, muito rápido, O que que tá inclusive. escrito? Oi? O que que tá escrito? Não dá para ler. Tem vários. Então, ó, tem vários diferentes. Esse aqui é Ah, como o seu personagem se sente. E aí você pode recortar e furar com um lápis ou uma caneta. E aí depois você gira, tipo o peão, sabe? aham, Vai ótimo. girar e aí você pode botar uma setinha ou então você enrola alguma coisa na caneta com uma pontinha, um barbante com uma pontinha e aí onde ele parar, enfim, você tem a resposta. É um randomizador, né, de história. Aí tem o problema, esses estão em inglês, tá? O problem da história. Então, qual é o problema? Aí tem uma tempestade, está perdido, está sendo perseguido, está invisível, está em perigo, está atrasado. Está atrasado é o problema da minha vida. Essa é a minha história. Está com fome também é outra que a gente se relaciona. Sim, Aí tem. fácil conectar com todas essas aí. De formas metafóricas. Aqui é o setting, então, floresta, selva, um castelo, dentro de um trem, dentro de uma biblioteca, no espaço, no fundo do mar, então vai randomizando o personagem principal e objetos aleatórios que podem ter na sua história. Então você pode criar o seu próprio, isso é só uma ideia bem simples de fazer, ó. Só Ótimo. criar e recortar, bota uma coisa mais durinha atrás, né, para ele poder ficar rodável. Fura com aquele cotoquinho de lápis que você não usa mais para nada. E pronto, virou um Tá Beyblade. pronto.
Nossa, isso me lembrou um jogo que a gente fazia quando era criança, não sei se tinha aí no Rio, que era o jogo da laranja. Você numerava de 1 a 7, colocava o nome das pessoas, depois coisas que você fazia com a laranja. E Ah, aí parte do corpo, essas coisas, sabe? E aí os números eram de forma aleatória e a gente brincava daquilo muito de uma forma muito proibida, porque era um negócio que saía fulano chupar o dedão. Aí a gente morria de rir e tal. E eu já usei isso em aula, usando verbos diferentes e outras coisas, não exatamente o jogo da laranja, mas usando essa lógica randomizadora, né? De colocar os números em sim. ordens diferentes para cada tópico, e aí, a partir daí, criar uma história. Também funciona igual a roleta, só que de uma forma mais improvisada. Se você não tiver tempo de fazer, dá para fazer isso. Vai lá no quadro, numera de 1 a 7, depois numera de, sei lá, 5, 7, 2, 3, e aí fica numa ordem aleatória e você conecta os pontinhos e conta a história. Você pode usar dados normais também, numerados, né? Ótimo. E aqueles programas de quadro interativo, a grande maioria deles tem uma galeria de ferramentas e ali tem dado. E alguns têm dados customizáveis que você pode botar imagens da internet ou palavras. Então, pronto, você já tem seus Story Cubes, que é uma das outras coisas que eu já abordei também. Eu vou até mostrar aqui para quem não conhece o aplicativo. Esse aqui, Story Cubes, foca, é a luz. A luz. Peraí, deixa eu diminuir a luminosidade do celular. Pronto. Aí, agora apareceu direitinho. Ai, que lindo. É tipo aquele Rory. É o Rory. Ah, Esse é o aplicativo do Rory. Custa 6, 7 reais. Mas tem a opção gratuita aí no seu quadro interativo ou programas, né? Se você procurar online, você encontra esse assim, dado customizável e aí, online. E aí você cria. Ou você pode pegar dados normais ou até montar um cubo, né? Colar os lados e montar um cubo e desenhar nele. Ou pedir para os alunos desenharem, ou escrever palavras. Então, tem sempre alternativas do it yourself. Mas esse aqui já está pronto. Tem os dados, aí você roda. ai, gente, que incrível. E aí aqui você vira para cima, virou o lado dele certinho e montou a grid. Ó. Montou Entendi. a Como é que grid. funciona isso aí? Eu uso as imagens. Isso, as imagens servem de prompt, né? Você tem as imagens e as imagens às vezes têm múltiplas interpretações. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Você pode comprar dentro dele as expansões temáticas. Então, e aí você vai pagando a cada uma que você compra a mais. Mas mesmo assim não é um custo muito grande pensar que você vai usar, né, com todas as suas turmas praticamente, até com criança eu posso usar isso aqui. Então, esse aqui é o Ações. E aí você tem pessoas fazendo coisas, e aí eles vão interpretar de formas diferentes. Cada um vai entender uma coisa daqui, a história vai sair diferente. Você pode selecionar a quantidade de dados, tá? Então, ó, só quero 3. Olha só. E aí É muito bonito o a história aplicativo. não fica muito longa, nem muito desafiadora, né? Para quem não está habituado. Tem como você usar um só, e aí eles têm que inventar uma história a partir daquele dado, como ponto de partida. Tem milhões de formas de usar isso aí. Eu tive que fazer 2 lives só para falar desse negócio. Pois é, eu lembro. Eu Muito bom. perdi. Mas só me mandar uma mensagem que eu mando tudo. Tá bom. Vou querer. Então, Gente, quem ver depois, vai lá assistir, vai lá no perfil da Bia, tá? Bia Lingue. Ela faz lives incríveis domingo de manhã. Então, continuando com as ferramentas, as formas de trabalhar. Você pode fazer um cinema mudo. Uau. Pois é, e assim, para pra pensar no cinema mudo.
cadê o que a gente quer como professor de língua, né? Que é Falar. o falar. Mas já parou para pensar nos alunos mega tímidos? Né? Já parou para pensar nos iniciantes que ainda não conseguem estruturar diálogos muito, né, falas muito complexas? Porque o cinema mudo ele é trabalhado em cima de diálogos que vão estar na legenda. Eles só não vão falar aquilo, mas eles podem, ou eles podem só mexer a boca, ou nem mexer a boca nem nada, só faz a ação e na hora que tiver um diálogo aparece na legenda. Então eles vão criar os diálogos escritos e vão ensinar aquilo. Então podem ser cenas curtas. E o legal do cinema mudo é que na grande maioria das vezes ele tem um teor humorístico, né? Uhum. Então É são... muito legal essa ideia. Exato, é uma atividade bem simples e legal de fazer. E a sugestão é realmente filmar e depois legendar. É um projetinho. É um Então, projetinho. envolve a criação do enredo, né, do roteiro, de criação de personagem, e a atuação, e a legendagem. Então, é um trabalho linguístico completo. E você pode depois na edição botar em preto e branco. Então tem todo um aspecto nostálgico para quem trabalha com a terceira idade. Eu acho que eles vão adorar, porque tem todo um aspecto, né, uma lembrança que você vai reacender. E para as crianças que não conhecem, é uma forma de apresentar um gênero, né, cinematográfico que elas não conhecem. E aí você fala de Charlie Chaplin, você fala né, das referências e aí eles podem fazer uma releitura de uma cena que já foi feita no Charlie Chaplin, podem encenar uma história que já existe, se eles não quiserem criar uma nova. E aí daí você já começa a incentivar esse tipo de projeto. Eles vão começar a se acostumar e eles mesmos vão querer criar coisas novas de outras formas, né? Com outras técnicas. Fazer um cinema mudo e depois, conforme eles forem progredindo, agora não é mais mudo, agora é falado. E aí eles já estavam habituados a um pouco mais de tempo, entendeu? Não vai ser tão assustador assim. Adorei, achei incrível essa ideia. Até os mais tímidos, né? Uma forma deles começarem a se soltar. E a barreira da língua no início pode ser uma coisa que aumenta essa timidez, mas conforme eles forem ganhando mais fluência, isso fique mais fácil. Isso, e dá a oportunidade também de treinar e de criar a legenda mesmo. Isso é um exercício muito eficaz para o aprendizado, né? Assim, dá a chance de repetição, de errar e de tentar de novo, e depois finalmente produzir, é muito legal. E Nem até tudo tem que ser improvisado, nem tudo tem que ser ao vivo, né? Sim. Até as onomatopeias, como é um cinema completamente mudo, eles têm que entrar em contato com todo esse vocabulário de onomatopeias, que em português e na língua estrangeira pode ser completamente diferente. Sim. Né? Então, um barulho de um animal, um barulho de uma gota, um barulho enfim, do que for, na língua estrangeira pode ser completamente diferente da língua materna. Então, eles vão estar ganhando língua nova e expandindo o vocabulário do que eles estavam vendo só no material que a gente estava trabalhando em sala, né? Para quem trabalha com um livro didático, então você sai um pouco, expande e trabalha com coisas bem reais, né? Eu acho que o storytelling, um dos maiores benefícios é que é uma aprendizagem significativa. São coisas bem reais. A gente vê série, filme, vê stand-up comedy o tempo inteiro. A gente consome storytelling o tempo inteiro. Verdade. E produz também. Maravilhoso. Uma forma de trabalhar com as onomatopeias e com essa dramatização de uma forma menos expositiva é quadrinhos. Então, eles podem fazer tirinhas de 3 quadrinhos só. Você já pode deixar pré-pronto e ele só tem que fazer os balões de fala, né? Existem vários, se você pega na internet, você já baixa comic strips em branco só para eles criarem ali os diálogos, ou o contrário. Você pode botar os diálogos e eles têm que desenhar quem está falando aquilo. Também legal.
Bem Sim. legal também. Tô Ou tentando eles podem criar lembrar, tudo. Oi? tentando lembrar de um site, mas amanhã, quando eu for fazer o post de segunda, né, com as recomendações, eu acho que a gente pode listar todas essas ferramentas que você está mencionando e aí colocar os sites, as coisas mais específicas que a gente está esquecendo. Porque eu Sim. lembro de na pós ter visto alguma coisa relacionada a quadrinhos e era um site incrível, era muito fácil criar, eu não lembro Tem mesmo. alguns sites, eu já tentei usar alguns sites que na teoria são maravilhosos, mas na realidade do Wi-Fi da escola não funciona tão bem assim. Então é tudo uma questão de teste, né? Você tem que testar. Às vezes a gente preparando a aula tudo flui, mas porque é só a gente que está conectado. Quando vem a turma inteira conectar na mesma Wi-Fi, nada funciona. E aí vem, né? Ah, você não preparou a aula? Eu preparei sim, estava funcionando direitinho. Tem que tomar muito cuidado com essas questões. Pois é. Então, assim, hoje eu prefiro trabalhar no papel mesmo com o quadrinho, entendeu? Deles desenharem, deles escreverem, só para não correr esse risco, mas aí cada um vê de acordo com a sua realidade. Mas existem várias formas de se fazer. Dá para você fazer a história em quadrinhos com selfies. Vou fazer um agora. E aí eles se fotografam e existem vários filtros, né? E tem várias figurinhas que eles podem acrescentar com as onomatopeias, assim, bam! E aí eles fazem a cena e criam essa história em quadrinhos de acordo com uma colagem de fotos, né? Que é uma coisa super simples que todos eles sabem fazer. Adolescente, criança, todo mundo já sabe fazer isso, melhor do que a gente. Sabem Ó, super. minha mãe tá dando uma Sua dica mãe. aí do storyboard. É fazer o storyboard mesmo do filme, por exemplo, ou é um site? Esperar ela responder. É. Então, Mas, continuando. Fala. continuando. Não, ia sugerir da gente continuar enquanto ela não responde, porque tempo voa e você tem um milhão de ideias, né? É teatro de fantoches. Teatro de fantoche com criança ou com adulto. Tem o fantoche de dedinho, né? Dedoche. Tem o normal e eles podem produzir os fantoches, podem criar com diferentes materiais. E aí você faz toda uma atividade maker com storytelling, deles criarem os fantoches e depois fazerem. Eu lembro de Carlos Gontov numa session dele no Brass Season, em que ele mostrou como ele trabalha os diálogos do livro, os diálogos que tem em quase todo livro didático de língua estrangeira, né? Com o aluno individual, em aula individual, né? Do aluno fazer os dois papéis, mas para não parecer que ele está falando com ele mesmo, ele usa os fantoches. Incrível, né? Dá para usar Perfeito. voz diferente. Dá o quê? Para usar vozes diferentes, talvez. E não dá para ter vergonha de ficar idiota. Não dá para ter vergonha né, do ridículo. Então, essa é uma das primeiras regras, assim, não dá. Tem que soltar mesmo e não se julgar, nem julgar o coleguinha, Sim. né? É uma ótima oportunidade para a gente parar de ser jacu na vida, né? Eu tô Sim. precisando aprender. Tem uns professores que usam storytelling comigo. E o teatro de sombras também, que é uma outra coisa que tem um clima nostálgico aí da gente ficar sem luz em casa e não ter celular na época, não ter nada para fazer. E aí é todo mundo para a sala ficar brincando de teatro de sombras. Então é uma forma de apresentar isso para as crianças que não conhecem e resgatar essa memória aí dos alunos adultos, né? Ai, adorei. Muito legal. Ótima ideia para aquele dia que acaba a luz do nada durante a sua aula. Exatamente, teatro de sombras, e aí, ou é a primeira vez, e aí vai ser realístico mesmo a primeira vez, justo no dia que acabou, ou você pode ser uma coisa que você já trabalha com eles há mais tempo, e aí quando acabar a luz, eles mesmos vão sugerir, ah, vamos fazer teatro de sombras, Ótimo, ótima ideia. né? Adorei. Continuando, o teatro, como a gente está falando do teatro, a dramatização em geral, né, pode ser feita de várias formas. Eu acabei de fazer um curso agora de acting out da Claire e da Dani. Eu vou referenciar várias pessoas maravilhosas aqui do mundo do ELT, que eu não seria ninguém sem elas. É, Com toda. e aí, uma das técnicas que a Dani ensinou de teatro é o da fotografia.
Então a gente pega, pode ser um flashcard desse da Play to Learn ou um aleatório. Você seleciona um lugar, pode pedir para um aluno escolher também um lugar, e aí os alunos vão entrando na foto, é como se fosse uma foto, então você tem que ficar estático, né? Então a gente está num show, tá no show da Sandy Júnior, pronto, acabou de acontecer. Tá no show da Sandy Júnior e aí todo mundo vai fingir que tá naquele lugar. O que que você tá fazendo ali? Mas você tem que ficar parado. E aí eles vão fazer, né? Vão fazer assim. Então cada um vai fazer uma cena e ali pronto, você contou uma história sem ser continuada, né? Uma história estática com várias histórias acontecendo ali, porque cada personagem tá de uma forma diferente. E aí, pronto, você depois pode tirar a foto de verdade e eles terem que apresentar para outra turma ou explicar o que eles estavam fazendo. Então, tem várias Isso é bem funcionalidades. legal para quem trabalha em escola regular, né? Que tem muitos alunos numa turma, dá para fazer esse tipo de atividade em grupos. Uhum, sim. E depois juntar essas fotos e montar uma coisa maior, talvez, né? Uma continuidade de uma foto para outra, Ótimo. de alguma forma que elas se conectem, né? Vamos continuando. Esqueci de pensar na sua live que eu assisti a última sobre stop motion. Ah, é. Vocês Essa podem live foi fazer uma sobre sequência, produção. né? Uma sequência de fotos desse tipo e depois fazer um stop motion, talvez. Isso. Então, falando no stop motion, vou até mostrar aqui para quem não conhece o aplicativo. É o Studio Stop Motion ou Stop Motion Studio. Aí ele Eu é. amei, eu fiquei fazendo sozinha várias coisas, mas eu não tive coragem de publicar, não. Que isso? Manda para mim no privado, pelo menos. Vou mandar. Então, ó, você abre ele e cria um novo projeto. Não tá querendo ir. Sem problemas. Coisas que só acontecem quando a gente está ao vivo. Ah, foi. E aí o stop motion, a animação stop motion é justamente essa sequência, né, de fotos que você vai mexendo uma coisa e tira outra foto, mexe um pouquinho, tira outra foto, mexe um pouquinho, tira outra foto e ele vai fazer depois aquela animação, aquela Você transição. consegue fazer uma nossa aí? Vamos Ai, sim. fazer. Vamos tentar fazer? Deixa eu tirar o ring light aqui pra gente tentar fazer. Ah, gente, que coisa, como é que chama? Metalinguística. Metalinguística, né? Fazendo o stop motion da stop motion. Mas aí o celular vai sair na frente. Então vou fazer só de você, tá? Ai, meu Deus, que tensão. 3, Sem 2, falar. 1. Mexe. Fazer voguing. Então, ó, tirei várias Pronto, aí tá bom. fotinhas. Vamos ver se foi. Ó, Adorei. é isso. Ele, na verdade, cria um GIF animado, né? Se for curtinho, ou um filme inteiro, e aí você pode mostrar já animações prontas para eles, que às vezes nem sabem o que é, né? E aí tem aqueles, se for criança, tem aqueles filmes A Fuga das Galinhas, que é de massinha, né? Os adultos com certeza conhecem o Pinguinzinho o Pingu. Adoro. Ah, eu amo! Até hoje uma língua indetectável, aquela que eles falam. Total, não dá pra entender. Muito engraçado. Então você pode trabalhar com duas ferramentas, né? Que é a massinha que eu falei no início e o stop motion. Mas o stop motion você pode fazer com qualquer material, ou mesmo com um ser humano, como a gente acabou de fazer. Entendeu? Sim. E existe um programa que a minha mãe sabe falar melhor sobre isso, que é o Anima Escola. Você pode pesquisar para quem trabalha na rede pública. É uma iniciativa do Anima Mundi, que eu não sei explicar direito, mas eles trabalham com a rede pública e criam animações com os alunos, entendeu? Então faz um projeto de criação de animação, Anima Escola é o nome. Para quem trabalha na rede pública é sensacional. Aqui no Rio, não sei para outros estados, não sei mesmo. Eu também não sei dizer, eu nunca tinha ouvido falar.
Sim, O que ótimo. mais? Já falei de poesia. Podcast. Dá para criar podcast com os alunos. E aí, eu não trabalharia com podcast com criança, mas eu acho que é uma coisa que combina mais com o público adulto, né? Hum? Então, é uma coisa que Principalmente eles aluno. consomem. Alguns alunos consomem já o podcast, e aí eles vão saber como funciona, né? E como fazer. E aí os temas podem ser variados, mas o importante é você estar trabalhando ali a oralidade com a contação de história. Porque um podcast não necessariamente vai ser de contação de histórias, né? Mas um dos Mas que eu mais gosto de ouvir são simplesmente pessoas batendo um papo e é, falando histórias próprias, né? inclusive, o Felipe Machado tem um podcast que chama Teacher Room Talk. E aí ele fez comigo uma entrevista sobre essa linha, sobre empreendedorismo, chama Being Your Own Business. E depois eu falei assim, nossa, mas ficou um negócio muito egocêntrico, assim, porque eu contando a minha história. Aí depois eu falei, storytelling. E as pessoas se identificaram, mandaram perguntas e mandaram comentários, se sentiram inspiradas. Então é uma forma de conexão também, né? Não necessariamente precisa ser falando de um outro assunto. Os alunos gostam muito de falar de si Sim, eu acho que é uma das também. coisas mais fáceis da gente trabalhar na língua, né? Falar de si mesmo, né? Não é um Sim, assunto que você importante. precisa pesquisar para poder falar sobre. É sobre você, né? E é importante, né? Saber se colocar no mundo, saber contar a sua própria história. Claro, ajuda na própria identificação de quem somos, né? Os benefícios do storytelling, eu fiz uma lista tão enorme aqui que eu cheguei até a desistir, porque não tem fim. Mas essa é um dos maiores benefícios, né? O autoconhecimento, né? E a relação interpessoal também, porque não existe história sem interlocutor, né? Claro. Então você precisa saber se expor, saber se explicar, saber passar a sua mensagem de forma compreensível para quem está ouvindo. Então, a gente trabalha com vários aspectos linguísticos aí que vão muito além do que está no livro, né? É Às vezes, a incrível. figura de linguagem não vai ser compreendida da mesma forma por duas pessoas diferentes, né? Perfeito. Sua Então, mãe respondeu aqui sobre o Anima Escola, que é cria também no programa Muan, que é. Ai, meu Deus, perdi o comentário. manipulador universal de animação, é só baixar, é grátis. Então tá aí mais um programa. Esse aí eu nunca mexi. É só baixar, é grátis. Então, ótimo. É de celular ou é de computador, mãe? Fala aí. Eu acho que é de computador. Eu lembro porque ela estava fazendo com os alunos dela. E o Uhum. projeto que eles fizeram foi incrível, foi maravilhoso. Ai, que legal. E assim, com qualquer recurso, você pode fazer com cartolina, e aí você vai mexendo os elementos, né? E parece E algo trabalhoso, né? Mas não necessariamente precisa ser, pode ser improvisado também. Mas igual a gente falou previamente, quando foi falar do cinema mudo, talvez seja interessante dar esse tempo para o planejamento, para os testes, para a sim. interação genuína, para depois só produzir o resultado final. Acho que é E mais para quem não interessante quando tem tem mais tempo, tempo. sim, para quem não tem tempo de fazer isso em sala, não é nada que eles não consigam fazer fora da sala, né? Tudo vai depender do engajamento que eles estiverem naquele projeto. Então, se eles estiverem animados, se aquilo estiver engajado, eles vão se interessar em fazer fora de sala de aula. Mesmo os adultos que não têm muito tempo, dependendo do que for, eles conseguem fazer remotamente, né? Cada um na sua casa, vão se comunicando e vão criando. E aí, ferramentas digitais, ferramentas Google para conseguir escrever no mesmo documento remotamente, várias ferramentas. E alunos adultos gostam também de ter deveres diferentes de casa, né? Os meus têm gostado muito, por exemplo, de ouvir um podcast, ouvir um TED Talk, depois me contar o que que eles ouviram, eu escrever sobre aquilo, ou pesquisar algo relacionado. Então, quando Sim. você propõe uma atividade diferente para ser feita em casa, que não seja do livro, eles costumam aderir bem, gostam. Uhum. A Ó, Danúbia deu uma sugestão aqui, deixa eu ver.
Ai, eu tô perdendo todos os comentários que estão subindo. Usa um slideshow do Getty Getty Images. Images. Muito legal para contar histórias. É de banco Beleza. de imagem gratuito, né? É, isso. Aí é tranquilo porque as imagens são ótimas, são em alta resolução e você não precisa ficar catando, ele já tem seleções, né? Eu vou mostrar aqui Isso. um top motion de 10 segundos que eu fiz com crianças de 8 anos. 10 Ai, ótimo. segundos. Assim, eu não lembro exatamente quantas fotos foram para fazer 10 segundos, mas eu vou chutar assim umas 30, tá? Umas 30 fotos para a gente chegar num vídeo de 10 segundos. Mas tudo depende de como você quer ir movendo as coisas. Se forem movimentos muito pequenininhos, você vai precisar de mais fotos, né? Então, você vai dosando. A gente estava vendo o vocabulário de Saint Patrick's Day. Vamos lá. Carregando. Ó. Ai, que gracinha. Acabou, só isso, 10 segundos. Ficou muito bonitinho. E, gente, é um projetinho. E aí, depois, quando essas crianças crescerem, eles vão lembrar de um projeto que eles fizeram no curso, né? Sim. Eu tenho Isso poucas é massinha? lembranças. Oi? Isso é massinha? É massinha. Muito legal. E aí eles contaram a partir disso alguma coisa? Não, eles fizeram uma construção do que é o St. Patrick's Day. Então, a história do que é o dia de São Patrick, de St. Patrick's, os elementos que tem da cultura, né? O vocabulário. E aí tem todo esse ganho cultural também, porque histórias trazem visões de mundo diferentes, então você ganha você trabalha com empatia também com storytelling, né? Porque você bota eles de frente a histórias que talvez eles não estejam habituados a ver, né? E interpretar também, se você for interpretar uma história, você tem que entender como aquele personagem se sente. E aí ganha esse conhecimento até do seu próprio corpo, né? De como se movimentar para passar aquela mensagem. Tem todo expressões faciais, todo um conhecimento aí próprio e do outro que você ganha com o Realmente. storytelling. É uma ferramenta, é um recurso riquíssimo, né? Não só linguístico, mas também humano, assim. Então, importantíssimo. Gostei muito das sugestões. A gente está encaminhando para o final e, como você sabe, o Instagram corta a gente quando a gente menos espera, né? Eu sou Então, rainha de ter que fazer 2 lives porque eu não consegui dar conta de tudo na primeira. pois é, tem alguma coisa que você ainda queira dizer que Tem precisa muito ser 3 dita? coisas que eu não abordei aqui, mas eu posso estender depois, botar nos stories, eu explicar, né, no Instagram depois, que são a realidade virtual, que aí já é um nível acima de ferramentas, né? Trabalhar com a realidade virtual no storytelling, para quem tem esse recurso e não sabe como usar ou já enjoou das formas mais básicas. A realidade aumentada, e aí a gente tem brinquedinhos como esse aqui, que são super fáceis de usar, imprime, monta, baixa o aplicativo, cria história. E o Google Forms, que eu adoro, formulários interativos para a criação de histórias. É uma das ferramentas que o formulário Google tem. Você vai criando botões, e aí se você responde sim, você vai para um lado. Se você responde não, você vai para outro lado. E aí eles vão. Sabe aquele filme do Black Mirror, o Bandersnatch? Sim. Você vai É escolhendo o fim da história? É isso. incrível. Eu acho que a gente precisa de outra live para você ir além Storytelling e avançado. mostrar. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, a Bia é tão cheia de recursos, assim, não vai caber, não vai dar. Bom, faltam 25 segundos, acabou de aparecer o sinal, então queria te agradecer, te Ai, desejar boa obrigada noite, pelo convite. tá? Ah, Adorei. eu adorei. Foi muito bom e eu espero que a gente trabalhe mais juntas. Tá bom? E muito Sim. obrigada a todo mundo que assistiu e participou. Amanhã vai estar disponível já aqui.